Sejam muito bem-vindos ao módulo de Speaking. Essa aqui é a aula de número 1 e o que nós vamos ver hoje é entender como os critérios têm a ver com a tua nota. E você vai poder identificar também em que nota você está e o que você tem que fazer para chegar na próxima nota e quais são as exigências da próxima nota. A gente tem que lembrar que no IELTS esse conceito de fluência ele não existe. Existe você cumprir os requisitos da sua nota. Só que para a gente cumprir um requisito, você precisa conhecer que requisitos são esses, concorda comigo? Então, o primeiro passo para a gente começar a treinar o speaking é entender o que a sua nota quer de você. Então, vamos lá para o vídeo e eu vou compartilhar com vocês aqui de acordo com notas. Eu vou começar do 5 porque a maioria das pessoas que precisam de nota no IELTS precisam de 5, a nota mais comum é 6 e 7 e poucas pessoas precisam do 8. Então eu vou começar a comparar aqui, como vocês podem ver, por cor, por critério. Então o primeiro critério aqui é fluência e coerência. Então vamos ver o 5. A gente está começando falando de fluência e coerência. No 5, a gente vai ter um candidato que consegue responder, mas sempre repete muita informação, repete muita palavra também. O discurso é um discurso mais cortado, é um discurso mais devagar, que tem esforço para falar. Tem hesitação também, então você começa com uma ideia, você para, você hesita, e aí você fica ali, entendeu? Tentando buscar por palavra, tentando buscar por gramática. A gente tem um uso aí demasiado de certos marcadores de discursos, que é o I think, por exemplo. Toda vez que você vai dar opinião, I think. Toda vez isso, toda vez a mesma coisa, toda vez o mesmo coesivo, você tá aqui no 5. E por último, se for um discurso mais complexo, ele vai pausar, a pessoa não vai conseguir ali ir de uma maneira fluida, ela vai começar a pausar para pensar, entendeu? Esse discurso vai ser isso. A fluência do 5 é basicamente essa. Quando a gente vem pro 6, o 6 ele já consegue resolver ali, sem tanto esforço consegue responder. Quando a gente olha para a coerência lá, ó, a gente vê hesitação, repetição e uma autocorreção. Mas isso aí pode fazer perder a consciência, mas não é nada demais. E a gente tem certos discursos, certos marcadores de discurso ali, com um pouco mais de flexibilidade, uma certa gama ali de marcadores de discurso, mas não sempre, são sempre usados propriamente. Ou seja, se você usar um although e você não estiver falando ele no sentido de pesar, de apesar, perdão, de contrariar a informação, ou se você usar o on the other hand na hora errada, você tá aqui no 6 ali que você não usa sempre propriamente, você não usa sempre corretamente, mas você usa. Mas nem sempre propriamente, então você tá no 6. Quando a gente olha pro 7, a palavra que vai mandar no 7 é flexibilidade. Então a gente vem ali, ó. Você é capaz de responder as perguntas sem esforço nenhum, você consegue falar ali, se manter falando sem interrupções na sua fala, né? Tem uma hesitação, tem uma repetição, mas isso não prejudica a tua coerência. Então você continua falando, mesmo que tenha essa hesitação, tenha essa autocorreção, não faz tanta diferença assim. E a palavra que manda aqui em relação às conjunções e às links é flexibilidade. Então você tem uma flexibilidade. Além de você usar majoritariamente corretamente, você usa com muita flexibilidade. Então você consegue falar, por exemplo, da sua opinião. I think, to me, in my view. Entende? Você consegue ter uma gama ali para você falar de sua opinião, para você contrapor um ponto. However, para você concluir so, thus, therefore. Você consegue ter ali uma flexibilidade. É essa flexibilidade aí que se você está procurando no 7, você tem que buscar. Então já começar a trabalhar isso desde sempre. Quando a gente vem pro 8, a gente vem para quase a mesma coisa. É uma fluência com uma ocasional repetição ou autocorreção. A hesitação também acontece ali, talvez você está procurando uma gramática, uma palavra específica, mas não vai ter nada relacionado a impedir a sua coerência, nada disso. E o tópico ele é desenvolvido bem. As informações são apropriadas e são relevantes. Então você desenvolve muito bem o tópico que você está falando sobre. Agora a gente vai passar para Lexical Resource. E se você não sabe o que é isso, é vocabulário. Então isso aqui vai medir o teu vocabulário literalmente. Vamos voltar para o 5. O que a gente tem no 5? A gente tem um recurso ali suficiente para discutir temas familiares e não familiares, né? Mas com uma flexibilidade muito limitada. Que significa o quê? Que se você mudar o tema, se for um tema que você não tem assim tanto afinco, você vai sentir um pouco mais de dificuldade de usar, não vai ter tanta palavra específica para aquele tema. Entende? Outro ponto também é paráfrase. O que é paráfrase? É você não usar a mesma coisa que foi usada na pergunta para responder. Por exemplo, what's your favorite movie? E você me responde, my favorite movie is... Você percebeu que você não acrescentou palavra nenhuma nova? Você repetiu o que eu te perguntei
e colocou is e o nome do filme. Tá entendendo que você não tá adicionando nada? O vocabulário ele tá medindo quais palavras que você usa. Se você não adiciona nenhuma informação, você não está usando palavra nenhuma nova, você está repetindo o que eu falei. Então a paráfrase, se você está buscando aí 6, 7, 8, é algo que tem que estar na sua cabeça, que você tem que treinar para conseguir fazer essa paráfrase. Aqui no 5 você vai ter um candidato que vai tentar parafrasear, mas não vai ter sucesso sempre não. Quando a gente vem pro 6, a gente vai ter um recurso ali mais suficiente para discutir os tópicos. Às vezes o vocabulário vai ser usado inapropriadamente, então você vai usar uma palavra ali que talvez não se encaixe no contexto, vai ter um erro ali de word choice, e geralmente ele consegue parafrasear. Geralmente. Nem sempre sucesso, mas geralmente sim. Quando a gente vai pro 7, a gente tem uma flexibilidade ali para discutir uma variedade de tópicos, então você não tem problema com questão de vocabulário, independente se o tópico é A, B ou C, você vai conseguir discutir bem. Tem uma habilidade ali de usar palavras menos comuns. Isso aqui é tido como palavras avançadas. Algo que eu quero que vocês tirem da cabeça. Pare de pensar em palavras avançadas e comece a pensar em palavras precisas. Por que eu tô falando isso? Porque quando você pensa em palavra avançada, você pensa em gravar um vocabulário de lista C1, C2, e aí você grava aquela coisa. Só que as palavras C1, C2, as palavras avançadas, elas são avançadas por um motivo. Elas só se encaixam em certos contextos. Então pense em precisão de palavras e, óbvio, palavras menos comuns. Outro item que aparece aqui é itens idiomáticos. Então a gente tem aí os idioms, mas de novo, tem que pensar que os idioms, eles não são usados aí o tempo inteiro. Então você tem que ter uma dose, e eu falo disso nas próximas aulas com mais profundidade. A paráfrase, ela acontece do jeito que tem que acontecer, sempre certinha, do mesmo jeito que acontece no 8. No 8 a gente tem uma gama de recursos ainda maior, flexivelmente usada, para discutir o assunto que esteja lá. E aqui, ó, ele consegue transmitir a mensagem precisão. Então tem precisão, ó, a palavra precisão vai te acompanhar. Tem precisão do significado, entende? Aqui de novo nós vamos ter uma habilidade de usar palavras menos comuns, itens idiomáticos, né? Alguma erro ocasional ali na escolha de palavra, mas tudo bem. E, de novo, o uso de paráfrase é 100% ali, você consegue usar com muita flexibilidade. O próximo tópico que nós vamos abordar é gramática, né? A variedade gramatical e precisão. Então vamos lá para o 5. A gente tem uma sentença ali básica sendo formada. Tem sentença complexa aí sendo abordada. Se você não sabe o que é sentença complexa, assiste a aula de gramática, você vai entender exatamente o que é isso e como estudar para conseguir trazê-las para o seu discurso. Então a gente tem uma tentativa ali, mas sempre tem muito erro, e aí você vai precisar reformular. Você tentou usar ali, não deu muito certo, você precisou reformular. A gente tá no 5. Se a gente for pro 6, o 6 ele já consegue usar tanto a básica, tanto a complexa, uma certa variedade de estrutura, mas com flexibilidade limitada. Ele não consegue muito contrapor. Ele tem aqueles ali que ele usa, mas ele não consegue muito além daquilo. Pouca flexibilidade. Vai ter alguns erros ali, nas estruturas complexas principalmente, mas não vai impedir a comunicação. Esse é o 6. No 7, a gente já tem ali uma certa gama de estrutura é flexivelmente usada. E as sentenças são frequentemente livres de erros. Estou dizendo que você não pode errar no 7? Não, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo e o que os critérios estão dizendo é que a maioria, né, são frequentemente sem erros. Então, ocorre ali frequentemente de você não errar. Às vezes vai ter um erro ou outro, entendeu? São erros básicos que vão persistir e você consegue usar tanto as sentenças simples quanto as complexas, apesar de alguns erros básicos. Quando a gente vem para o 8, a maioria das sentenças são livres de erros. A gente tem uma gama ainda maior de estruturas sendo usada, flexivelmente. Alguns erros ainda vão persistir, tá? Então, uma coisa que eu também quero que vocês tirem da cabeça é que não pode errar. Os erros têm níveis de erro. O erro é muito absurdo, é em questão simples, é em estrutura complexa. Qual que tipo de erro? Ele impede sua comunicação ou não? É isso que você tem que botar na cabeça. Ele impede minha comunicação ou não? É um erro mínimo ou não? É isso. Mais pra frente eu falo mais sobre isso. E, por último ali, pronúncia. A gente vai começar aqui com 5. E aqui o 5, você é um 4, mas não é um 6, então você é um 5. Basicamente é isso. Então vamos ver o que seria um 6. O 6 seria ali que você consegue fazer um uso efetivo aí de entonação e de ênfase, mas não é sustentável. Então você consegue ali, mas não é sempre. Alguns fonemas vão ser pronunciados errado também.
O ritmo também é um pouco afetado pela ênfase que você dá, pela questão de tempo. Quando a gente tem aqui no 7, a gente de novo vai ter que você é um 6, mas você não é um 8, então você é um 7. Então, de novo, vamos lá. Você é aquele 6 lá, mas você não é esse 8 aqui. Então, vamos lá ver o que tem no 8. O 8, você vai conseguir ali ter uma características ali fonéticas precisas, né? Com significados sutis. Você vai conseguir sustentar o ritmo de fala. Então, a sua tonação, sua ênfase ele vai ser sustentada. Você tem um ritmo para falar durante o discurso todo. Consegue ser entendido tranquilamente durante todo o seu discurso. Então, o tempo todo você vai ser claramente entendido e compreendido pela sua pronúncia. E o seu sotaque, né? O seu accent, não vai afetar em nada. O que eu quero dizer com isso? Por favor, vocês têm sotaque, eu tenho sotaque. Mas uma coisa é o sotaque te impedir de produzir a pronúncia correta. Outra coisa é você não conseguir pronunciar as palavras corretamente por causa do seu sotaque. Entende? São coisas diferentes. Uma coisa é você pronunciar bem, pronunciar corretamente, mas eu ainda vou perceber ali que você não é um britânico, você não é um americano, porque dá pra perceber, afinal de contas não tem como fugir disso. Outra coisa é o seu sotaque impedir de você pronunciar propriamente. A gente tem essa diferença aí e não se preocupe com o seu sotaque agora, não é que você tem que imitar um britânico ou um americano, não é nada disso. É questão de pronunciar as palavras da forma que elas devem ser pronunciadas, ok? Então, essa aula aqui, ela foi bem rapidinha, bem curtinha. E qual que é o intuito dela? Eu preciso que vocês entendam o significado de cada uma dessas coisas. Porque isso aqui, esse material aqui vai ser um dos seus guias durante a sua preparação. Você precisa entender os critérios, estar de posse desse entendimento para que você consiga também se autoavaliar, se auto-julgar. Poxa, eu estou indo nesse caminho, tá me faltando isso aqui, então o que eu tenho que fazer? E aí eu vou te passar exatamente o que você tem que fazer para evoluir na área que você precisa de evolução e assim conseguir chegar na tua nota. Um dos pontos altos do estudo é sempre a consciência. A gente tem que treinar a autoconsciência e a autocrítica para a gente conseguir dominar o assunto e entender por que eu não cheguei aqui ainda, por que eu ainda estou aqui. E outro ponto muito importante, onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí, esse meio do caminho aqui, eu vou estar te auxiliando para que você consiga sair do ponto A e chegar no ponto B, ok? Da forma mais prática possível. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre isso, me manda mensagem no Telegram, eu estarei lá para te responder. E a próxima aula a gente já começa a abordar parte 1 do Speaking, subsequentemente parte 2 e parte 3. Tenho certeza que vai ajudar muito no teu desenvolvimento. Então assista às aulas e se tiver alguma dúvida me procure no Telegram.